Bom dia, bom dia. Nossa aula de hoje será diferente. Como de 21 a 28 de agosto é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, nossa aula será voltada para esse assunto. Não se tem indícios de como os primeiros grupos humanos da Terra se comportavam em relação às pessoas com deficiência. Tudo indica que essas pessoas não sobreviviam ao ambiente hostil da Terra. Basta lembrar que não havia abrigo satisfatório para dias e noites de frio intenso e calor insuportável, e não havia comida em abundância. Era preciso ir caçar para garantir o alimento diário e, ao mesmo tempo, guardá-lo para o longo inverno. Não se plantava para o sustento, a caça para a obtenção de alimentos e pele de animais para se aquecer, e a colheita de frutos, folhas e raízes garantiu o sustento das pessoas. Há mais ou menos 10 mil anos, quando as condições físicas e de climas na Terra ficaram mais amenas, os grupos começaram a se organizar para ir à caça e garantir o sustento de todos. Na pré-história, a inteligência do homem começou a se manifestar e os integrantes do grupo passaram a perceber melhor o ambiente onde viviam, começando a adorar o sol, a lua e os animais. As tribos se formaram e com elas a preocupação em manter a segurança e a saúde dos integrantes do grupo para a sobrevivência. Os estudiosos concluem que a sobrevivência de uma pessoa com deficiência nos grupos primitivos de humanos era impossível, porque o ambiente era muito desfavorável e porque essas pessoas representavam um fardo para o grupo. Só os mais fortes sobreviviam e era inclusive muito comum que certas tribos se desfizessem das crianças com deficiência. Evidências arqueológicas nos fazem concluir que no Antigo Egito, há mais de 5 mil anos, a pessoa com deficiência integrava-se nas diferentes hierarquizadas classes sociais: faraó, nobres, altos funcionários, artesãos, agricultores, escravos. A arte egípcia, os afrescos, os papiros, os túmulos e as múmias estão repletos dessas revelações. Os estudos acadêmicos baseados em restos biológicos de mais ou menos 4.500 anos antes de Cristo ressaltam que as pessoas com nanismo não tinham qualquer impedimento físico para as suas ocupações e ofícios, principalmente de dançarinos e músicos. Platão, no livro A República, e Aristóteles, no livro A Política, trataram do planejamento das cidades gregas, indicando as pessoas nascidas disformes para a eliminação. A eliminação era por exposição ou abandono, ou ainda atiradas do aprisco de uma cadeia de montanhas chamada Taygetus, na Grécia. Em Esparta, os gregos se dedicavam à arte da guerra, preocupavam-se com as fronteiras de seus territórios, expostas às invasões bárbaras, principalmente do Império Persa. Pelos costumes espartanos, os nascidos com deficiência eram eliminados, só os fortes sobreviviam para servir ao exército de Leônidas. As leis romanas da antiguidade não eram favoráveis às pessoas que nasciam com deficiência. Aos pais era permitido matar as crianças com deformidades físicas pela prática do afogamento. Relatos nos dão conta, no entanto, que os pais abandonavam seus filhos em cestos no rio Tibre ou em outros lugares sagrados. Os sobreviventes eram explorados nas cidades por esmoladores ou passavam a fazer parte de circos para o entretenimento dos abastados. Ao tempo das conquistas romanas, auge dos Césares, legiões de soldados retornavam com amputações das batalhas, dando início a um precário sistema de atendimento hospitalar. Foi no vitorioso Império Romano que surgiu o cristianismo. A nova doutrina voltava-se para a caridade e o amor entre as pessoas. As classes menos favorecidas sentiram-se acolhidas
com essa nova visão, o cristianismo combateu, dentre outras práticas, a eliminação dos filhos nascidos com deficiência. Os cristãos foram perseguidos, porém alteraram as concepções romanas a partir do século IV. Nesse período é que surgiram os primeiros hospitais de caridade que abrigavam indigentes e pessoas com deficiências. Em Alexandria foi criada a primeira universidade de estudos filosóficos e teológicos de grandes mestres, dentre eles Dídimo o Cego. Conhecia e recitava a Bíblia de cor. No período em que começava a ler e escrever aos 5 anos de idade, Dídimo perdeu a visão, mas continuou seus estudos, tendo ele próprio gravado o alfabeto em madeira para utilizar o tato. Os períodos marcados pelo fim do Império Romano, no século V, ano 476, e a queda de Constantinopla, século XV, em 1453, marcam o início da Idade Média. É marcada por precárias condições de vida e de saúde das pessoas. A população ignorante encarava o nascimento de pessoas com deficiência como um castigo de Deus. Os supersticiosos viam nelas poderes especiais de feiticeiros ou bruxos. As crianças que sobreviviam eram separadas de suas famílias e quase sempre ridicularizadas. A literatura da época coloca os anões e os corcundas como focos de diversão dos mais abastados. A Idade Moderna foi conhecida como o período da segregação. Foi nessa época que surgiram os asilos e os hospitais psiquiátricos com o objetivo não de tratar, mas de segregar as pessoas com qualquer tipo de deficiência. Gerolando Cardomo, médico e matemático, inventou um código para ensinar pessoas surdas a ler e escrever, influenciando o monge beneditino Pedro Ponce de León a desenvolver um método de educação para pessoa com deficiência auditiva, por meio de sinais. Esses métodos contrariaram o pensamento da sociedade da época, que não acreditava que pessoas surdas pudessem ser educadas. Em 1620, na Espanha, Juan Pablo Bonet escreveu sobre as causas das deficiências auditivas e dos problemas da comunicação, condenando os métodos brutais e de gritos para ensinar alunos surdos. No livro Redução das Letras e Arte para ensinar a falar os mudos, Pablo Bonet demonstra pela primeira vez o alfabeto na língua de sinais. Os poetas Luís de Camões e John Milton tinham deficiências. Luís de Camões perdeu a visão de dos olhos em batalha no Marrocos e John Milton era cego. E com apoio de escriba e ledor, escreveu várias obras, dentre elas Paraíso Perdido. Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo, em consequência de seu reumatismo, ficou cego nos últimos anos de sua vida, mas ativo em suas pesquisas científicas. Situação semelhante foi vivida pelo astrônomo alemão Johannes Kepler, que tinha deficiência visual e desenvolveu estudos sobre os movimentos dos planetas. Durante os séculos 17 e 18, houve grande desenvolvimento no atendimento às pessoas com deficiência em hospitais. Havia assistência especializada em ortopedia para os mutilados das guerras e para as pessoas cegas e surdas. Philippe Pinel explicou que pessoas com perturbações mentais devem ser tratadas como doentes, ao contrário do que acontecia na época, quando eram tratados com violência e discriminação. No século XIX, em 1819, Charles Barbier, um capitão do exército francês, atendeu a um pedido de Napoleão e desenvolveu um código para ser usado em mensagens transmitidas à noite durante as batalhas. Em seu sistema,
uma letra ou um conjunto de letras era representada por duas colunas de pontos que, por sua vez, se referiam às coordenadas de uma tabela. Cada coluna podia ter de 1 a 6 pontos que deveriam estar em relevo para serem lidos com as mãos. O sistema foi rejeitado pelos militares, que o consideraram muito complicado. Barbier, então, apresentou o seu invento ao Instituto Nacional dos Jovens Cegos de Paris. Entre os alunos que assistiram à apresentação encontrava-se Louis Braille. Então, com 14 anos, que se interessou pelo sistema e apresentou algumas sugestões para seu aperfeiçoamento. Como Barbier se recusou a fazer alterações em seu sistema, Braille modificou totalmente o sistema de escrita noturna, criando o sistema de escrita padrão, o Braille, usado por pessoas cegas até os dias de hoje. O século XX trouxe avanços importantes para as pessoas com deficiência, sobretudo em relação às ajudas técnicas ou elementos tecnológicos assistivos. Os instrumentos que já vinham sendo utilizados, cadeira de rodas, bengalas, sistema de ensino para surdos e cegos, dentre outros, foram se aperfeiçoando. A sociedade, não obstante as sucessivas guerras, organizou-se coletivamente para enfrentar os problemas e para melhor atender a pessoa com deficiência.